Boa noite, professor. Boa noite, turma. Nós somos o grupo Arquivo em Jogo, composto pelos estudantes Daniel de Paula, eu, João Lucas, Matheus e o Vitor Fernandes. E nesse vídeo, nós iremos apresentar a diplomática e tipologia documental. E como documento, nós iremos utilizar a súmula do jogo Flamengo e Fluminense pelo Brasileirão na Série A desse ano, 2022. Bem, eu vou dar uma leve introdução sobre o tema. A diplomática é a área da arquivologia que identifica e averigua a autenticidade de um documento, através de uma análise que leva em consideração as características internas e externas do documento, sua espécie e movimentação. Já a tipologia, ela nos permite a compreensão do documento identificado pela diplomática dentro do contexto de origem. Agora, meus colegas Matheus e Daniel vão falar sobre o assunto de maneira mais aprofundada. Muito obrigado. Se tratando da diplomática, a sua origem é relacionada à identificação da validação e autenticidade do documento. É através dela que nós identificamos o que cada documento é. Então, ela vai nos ajudar a compreender as características básicas de um documento. E ela vai trabalhar sempre com o conceito de espécie. As principais características externas é a forma, formato e dimensões, suporte, gênero e sinais de validação. E agora, aplicando essas características dentro do documento em questão, que é a súmula, a denominação do documento é uma súmula online do Campeonato Brasileiro da Série A do ano de 2022, do jogo entre o Flamengo e o Fluminense. Uma súmula é um resumo da partida. A forma é a cópia. O formato eu fiquei com um pouco de dúvida, mas eu coloquei que é uma folha tamanho A4. O suporte, eu também, fiquei meio indeciso, mas na minha concepção, ele é ou digital ou eletrônico. O gênero é textual e a validação é o papel timbrado da Confederação Brasileira de Futebol e a assinatura digital dos juízes que participaram da partida e provavelmente também ajudaram a criar e desenvolver a súmula. Como uma etapa complementar da diplomática, a tipologia documental tem por objetivo constatar, através da organicidade, qual é a função arquivística, qual é a capacidade de prova para cada espécie documental presente em um arquivo. Por exemplo, a súmula citada anteriormente terá a função de relatar os acontecimentos ocorridos no jogo entre Flamengo e Fluminense, sendo um resumo, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse documento, caso tenha-se a necessidade de localizá-lo, estará junto das outras súmulas que relataram fatos de outros jogos da mesma rodada. Esses detalhes informacionais são possibilitados de serem identificados através de uma classificação arquivística, sendo um instrumento capaz de formatar e espelhar o que ocorre no modo prático daquele documento. Então, as etapas da tipologia documental podem ser entendidas e definidas através da identificação da espécie, que é uma etapa realizada na diplomática documental, a identificação das funções e a formatação das funções através de um plano de classificação. Logicamente, é necessário compreender como um documento em especificidade atua em um arquivo, já que as informações podem ser usadas de formas diferentes, principalmente quando esse documento muda de produtor arquivístico. Por exemplo, a própria súmula poderia ser utilizada como um documento capaz de comprovar que um ato ilícito ocorreu em uma partida e essa constatação seria utilizada como prova em julgamento dentro da esfera do STJD, que é o Supremo Tribunal Judiciário Desportivo. Nesse sentido, esse documento sofre uma mudança de seu papel arquivístico, passa a adquirir um sentido de prova imparcial em um processo sobre o ato denunciado e irá compor o arquivo da instituição. Essa cronologia arquivística permite desenvolver a compreensão sobre a composição de um documento de arquivo e todas as fases que são necessárias para encaixá-lo devidamente em um cenário de caráter arquivístico.
fazendo com que as diferenças existentes entre os documentos e os documentos arquivísticos tenham um distanciamento significativo de suas devidas características.